Olá e sejam muito bem-vindos à nova edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e para continuar então todos estes temas que não quero abordar neste momento da NBA porque é tudo muito volátil ainda e acho que é quase um perigo abordá-lo. Ah, então, mais uma vez, com outro conceito. Da outra vez fiz os 25 melhores jogadores abaixo dos 25 anos. Agora decidi fazer o top 50 de melhores jogadores a vir para esta época, para a NBA, na minha opinião. E, eu sei que como todos os tops de melhores jogadores, o mais provável é discordar em boa parte, o mais provável é ter opiniões no mínimo controversas. No entanto, acho que isso é que é engraçado porque também se fosse igual a todos os outros não tinha a sua piada. Eu fiz o top 50, não vou perder muito tempo a justificar cada um, senão vou demorar imenso tempo e acho que tem piada simplesmente ouvir o top e depois em último caso ponho também fechar Excel a acompanhar. Uh, então, como honorable mentions, jogadores que quase que entraram, tenho Clint Capella dos Hawks, tenho Jeremy Grant dos Pistons, Marcus Smart dos Celtics, Malcolm Brogdon dos Pacers e Valanciunas dos Pelicans. Se calhar aqui o mais estranho será Clint Capella e Valanciunas, no entanto acho que são jogadores tremendos também, e pronto, Jeremy Grant, Marcus Smart, Malcolm Brogdon, obviamente que foi por um triz que não entraram, não é? Daí as honorable mentions. Depois podemos então partir já para o top. E em 50 para mim tem DeJounte Murray dos Spurs. Para mim um guard que defensivamente é dos melhores da liga. Ofensivamente ainda tenho um pouco a provar. No entanto, para mim já tem visão de jogo o suficiente para mostrar que existe ainda essa capacidade. Tem 25 anos, ainda é bastante novo. E o que contribui é. Pronto, o que ele consegue contribuir não sei se existem realmente 50 melhores jogadores na liga que conseguem contribuir neste momento mais do que DeJounte Murray consegue contribuir, tendo em conta ainda por cima o que ele faz do lado defensivo. De seguida, alguém que tem estado lesionado, mas que tem bastante confiança e que acho que muitas vezes é esquecido, tendo em conta a qualidade dele, é Gordon Hayward. Gordon Hayward do Charlotte Hornets. Acho que é um jogador tremendo que esquece que quando ele se lesionou a época passada, os Hornets foram abaixo, não coincidiu só com a lesão do LaMelo Ball, e Gordon Hayward ainda é um jogador tremendo com um playmaking, na minha opinião, underrated, uma defesa bastante sólida, com a capacidade de criar o lançamento e pronto, acho que é muito bom jogador e que não é apreciado de momento. 48º, o primeiro jogador que estava também no top 25, abaixo dos 25, Michael Porter Jr. dos Nuggets. Está em 48º, mas acredito que irá acabar a época bem mais acima. Isto aqui simplesmente é porque do lado defensivo, apesar de já estar melhorzinho, continua completamente perdido. Do lado ofensivo, se torna consistente, dá um salto quase de pelo menos 10 lugares neste top, sem dúvida alguma, e tenho a certeza que vai subir. Em 47º, Nikola Vukcevic, já ia dizer o de Nikola, e obviamente que não seria aqui. Nikola Vukcevic dos Bulls, ofensivamente é dos postos mais completos da liga. Defensivamente é ok. Defensivamente vai custar, até provavelmente nos Bulls, a não ser que Patrick Williams seja completamente genial, que é muito bom de facto do lado defensivo, mas para tentar cobrir o que pode ser um pick and roll em que tenha DeMar DeRozan, que pode ser o 4 ou o 3 com Pat Williams e com Vukcevic vai ser complicado. No entanto, Vukcevic acho que é um jogador mesmo muito bom e foi All-Star e ainda está
penso que ainda que o que aconteceu o ano passado foi uma questão de adaptação e que este ano a offense vai correr ainda melhor e que vai ser tudo muito mais fluido. De seguida temos então, da minha equipa preferida, dos Raptors, temos Fred VanVleet em 46º. Eu ainda não vi nenhum top, mas acredito que seja daqueles jogadores que não vai aparecer em muito top 50, infelizmente. Agora, se conseguirem arranjar 50 melhores jogadores que Fred VanVleet na liga, pronto, não acredito que seja possível, sinceramente. O que ele já fez, estando nos playoffs, em grandes stages, sozinho, dos dois lados do campo, epá, acho muito difícil arranjar 50 melhores jogadores que Fred VanVleet, e o facto dos Raptors nem sequer considerarem uma troca, pelo menos do que se soube até agora em termos de rumores, para um jogador de 27 anos, mostra em quão alto põe a reputação de Fred VanVleet, e acho que não por cima com um contrato, mas isso não é isto que está em causa. De seguida, em 45º, tenho o próximo jogador do top 25 com menos 25, Brandon Ingram. Brandon Ingram dos Pelicans, que se não fosse o recuo que ele deu na defesa o ano passado, infelizmente, tendo em conta o que ele conseguiu contribuir defensivamente na primeira época nos Pelicans, que foi mais ou menos, e nos Lakers, em que ele estava mesmo muito sólido defensivamente e tem vindo a regredir nessa área do campo, ofensivamente é muito bom o Brandon Ingram, e o facto de pronto, consegue criar o lançamento de qualquer lado, e espero que consiga dar o salto para que os Pelicans não comecem a entrar numa fase de aflição e de pânico. E boa parte depende de Brandon Ingram. 44 temos o posto dos Phoenix Suns de Andre Ayton. Também já foi bastante de Andre Ayton. Pronto, aqui é simplesmente continuar o crescimento, e se o fizer, significa que vai acabar de certeza mais acima, defensivamente bem melhor do que se esperava, ofensivamente muito completo, mas se conseguir tornar ainda mais completo e se defensivamente ainda evoluir ainda mais e se conseguir ser mais físico, temos aqui um jogador que pode saltar quase para o top 30. Em 43º, um jogador que foi bastante criticado, ou pelo menos o contrato que foi oferecido a este jogador bastante criticado, mas acho que muitas vezes não é tido em conta ou em consideração quanto ele contribui. Estou a falar de DeMar DeRozan, 32 anos dos Bulls, um jogador que é visto como isolation scorer apenas injustamente. É um jogador que move a bola mesmo muito bem, um playmaker muito bom, que acho que quem acha que ele é só um isolation scorer não viu o que ele fez nos Spurs. Ele foi um muito bom playmaker mesmo, sempre a mover a bola, a parar muito menos a bola do que ele fazia nos Raptors. O problema, lá está, é defensivamente. No entanto, DeRozan consegue ser o scorer principal à vontade e arranjar o lançamento como ele quiser, e com uma capacidade tremenda. Eu acho que o facto de ter jogado nos Spurs apagou um bocado de DeMar DeRozan do satélite dos fãs, e acho que não é justo a reputação que ele tem neste momento. Sim, acho que o contrato é um bocado exagerado, no entanto, DeRozan continua a ser dos melhores jogadores da liga. Depois, em 42º, aqui também mais da velha guarda, temos Mike Conley, o point guard dos Utah Jazz. Eu acho que a maior prova que posso dar de quão bom é Mike Conley é a falta que ele fazia quando estava lesionado nos Utah Jazz. Sólido, ainda bastante sólido defensivamente, ofensivamente sabe fazer tudo, e o pick and roll com o Rudy Gobert, quanto mais estava a desenvolver, mais interessante ficava. E quando o Rudy Gobert foi exposto ofensivamente nos playoffs, a culpa nessa parte, por acaso, até é bem boa parte do Rudy Gobert. E pronto, Mike Conley, tremendo, e se não fossem as lesões, um jogador que se calhar estaria mais na memória dos fãs. 41º, um dos jogadores mais mediáticos da liga, tem o Russell Westbrook, então, dos Lakers.
ainda acho que o Russell Westbrook tem bastante a oferecer, nem que seja pela energia dele, nem que seja pela força de vontade dele, o que ele consegue meter em campo. Ele sozinho consegue ganhar jogos de liga de temporada regular. E acho que vai ser a parte forte até do Russell Westbrook nos Lakers. Não sinto que nos playoffs não vai ajudar tanto assim. Ou seja, se calhar como seria esperado. Mas sim que o Russell Westbrook vai ajudar a ganhar vários jogos de regular season. Porque ele vai dar sempre tudo. E quando o Russell Westbrook dando tudo, notou-se o que aconteceu, por exemplo, no ano passado dos Wizards. Só acho que o que fica a faltar e cada vez mais está a faltar mais em Westbrook é o lado defensivo, que ele engana bem, mas acho que não que está a falhar imenso. Em quadrigésimo, e aqui uma competição direta entre três guards seguidos que jogam basicamente são point guards, não é? Para mim o melhor destes três é Kyle Lowry. Obviamente que se calhar pode ser um bocado parcial, não acho, porque defensivamente é o melhor dos três. Playmaker se calhar não é o melhor dos três, mas também está quase a par do Westbrook. Tem um lançamento exterior bem melhor do que o Westbrook e melhor do que Conley. Já esteve em momentos maiores que Westbrook e Conley. É um comandante. Tem um IQ de basquetebol elevadíssimo. Com 35 anos era o free agent que era mais apetecido desta free agency, e acho que isso só mostra, e não há muito que possa dizer sobre Kyle Lowry, a não dizer que é o melhor Raptor de sempre. E um jogador de 34 anos, 35 anos, o ano passado, a falta que fazia numa equipa como os Raptors, em que os Raptors decidiram basicamente fazer tanking porque o Kyle Lowry falhou tantos jogos que as derrotas começaram-se a acumular e não valia a pena. E pronto, o que foi obtido mesmo por sign and trade por um jogador de 35 anos, acho que mostra quão ainda é cotado Kyle Lowry e como merece ser ainda cotado. Em 39º temos o companheiro de um dos melhores jogadores da liga, de Damian Lillard, ou seja, CJ McCollum. Eu acho que também, se não fossem as lesões, tínhamos aqui um jogador que também estaria em maior consideração. Não esquecer que antes da lesão do ano passado, antes do All-Star, ele começou a época quase a nível de All-Star. Um lançamento exterior incrível. Playmaker também acho underrated. Capaz de criar o próprio lançamento. Falha do lado defensivo, mas ofensivamente é genial. Depois, em 38º, alguém que ocupa mais ou menos uma posição semelhante, com 24 anos, mas muito melhor defensivamente, muito pior ofensivamente, mas acho que a diferença aqui não é tão grande ofensivamente, para além do que consegue criar. Estou a falar de Jaylen Brown que cresceu imenso este último ano e que nos Celtics acredito que vai crescer ainda mais como perspectiva na dupla que tem grandes esperanças de Jaylen Brown e Jason Tatum. 37º, mais um jogador com menos de 25 anos. Estou a falar de Ja Morant, dos Memphis Grizzlies. Eu também já disse o que tinha a dizer sobre Ja Morant num episódio dos 25 melhores jogadores com menos de 25 anos. E só espero que, se realmente começar a acertar pequenas coisas, principalmente o lançamento exterior, começar a ser mais consistente, seja em catch and shoot, seja de off-dribble, e se a defesa começa ainda a melhorar um bocado mais, e porque o Pace já aprendeu cada vez mais a controlar o jogo, e temos aqui um jogador que dá o salto quase para top 25 sem problema algum, ainda tão novo. De seguida temos Pascal Siakam em 36º, um jogador que eu tenho bastante no coração e que teve uma época complicada o ano passado, mas eu acho que foi uma fluke. Foi o ano passado que foi a época mais negativa, porque os Raptors, como disse, todos os Raptors acho que fizeram
pronto, jogaram pior do que era do que a capacidade deles por causa de toda a situação que os Raptors fizeram. Eles estiveram fora o ano todo, nunca jogaram em casa, os jogadores nunca estiveram realmente confortáveis, estiveram sempre fora de casa, a dormir em hotéis constantemente. Ahm, por isso, acho que Pascal Siakam estar a acreditar simplesmente do que ele fez o ano passado é um bocado injusto, tendo em conta o que ele já fez em grandes stages e pronto. Alguém que tem um playmaking bastante bom baixo do cesto. O lançamento exterior ano passado não apareceu, mas eu acho que é bom o suficiente. Defensivamente é extremamente versátil, esforçado sempre e que é uma coisa muito importante. 35º, um jogador que eu nem sei até que ponto irá jogar esta época, mas que eu estou a considerar aqui sem lesões, sem nada, e é para mim Jamal Murray dos Nuggets. Também já falei dele, não há muito a dizer, a não ser que simplesmente acho que foi as lesões que faz com que impeça que ponha mais alto e que me esqueça quase o que Jamal Murray é capaz, porque o que ele fez na Bubble, nos playoffs, e que estava a começar a aproximar-se antes da lesão, estava a começar a aproximar-se desse nível. Ahm, Acho que temos aqui alguém que estaria muito mais alto do que o 35º lugar. Depois, em 34º, um jogador que recebeu votos de MVPs o ano passado e que se calhar muita gente não acredita que será tão bom como ele foi o ano passado, mas eu tenho bastante esperanças que o ano passado foi só uma amostra e realmente o crescimento final, que é Julius Randle dos Knicks. O que aconteceu basicamente no ano passado foi o lançamento exterior realmente tornou-se mais consistente. Nos playoffs foi um bocado mais abaixo, mas eu acho que isso aí não foi só por causa do Randall, foi também por causa que os Hawks surpreenderam e Tom Thibodeau também não se adaptou porque é dos treinadores mais casmurros, de certa forma. Mas acho que Randall aqui, 34º, é bastante justo e o que ele fez como pronto, basicamente o jogador principal dos Knicks e quem estaria mais pronto, o playmaker quase, não é? Porque ele não jogou a época com um playmaker. Elfrid Payton, Derrick Rose, RJ Barrett, Emmanuel Quickley não são playmakers na sua core e agora ao menos dividir com Kemba Walker e Evan Fournier eu acho que vai fazer com que ele cresça ainda mais, possivelmente. Em 33º, outro Pelican, aqui também abaixo de 25 anos, aqui é óbvio quem é que é, não é? Zion Williamson. Não põe mais acima porque, como disse, acho que ele defensivamente está mesmo muito perdido. Ele foi melhorando talvez uma vez ou outra, mas eu acho que Zion Williamson continua tão fraco do lado defensivo que eu não consigo pô-lo mais alto do que isto. Ofensivamente é completamente ridículo, é verdade. Ofensivamente, aquela capacidade de segundo salto, eu só me lembro se calhar no Chuck, Charles Barkley e sei lá, e talvez Moses Malone. No entanto, está tão mal defensivamente que não consigo ainda pôr mais alto. Até porque os próximos dois jogadores são jogadores que são mais ou menos na mesma posição e que se destacam do lado defensivo, principalmente. Fala em 32º Draymond Green, dos Warriors, que só não está mais alto simplesmente porque o que ele mostrou o ano passado e pode ser que, não, que realmente seja ao nível dele, eu não acredito. Eu acho que Draymond Green simplesmente do ano passado, uma época com lesões, etc., ele não esteve tão motivado assim. Eu acho que este ano estará motivadíssimo para termos o Draymond Green fit desde o início e Defensive Player of the Year potential, como sempre, como foi o ano passado. Mas o que eu quero dizer, ele o ano passado teve bem, mas eu acho que ele tem capacidade de ser ainda melhor do que isso. E daí acreditar então que Draymond Green possa ser ainda superior a isto. A seguida, o jogador provavelmente que anda mais nas bocas da NBA e que se calhar tem mais alto do que
bastante dos tops, porque neste momento a maioria das opiniões à volta de Ben Simmons é que é um jogador que não faz nada. Eu acho que é completamente o oposto. Temos um jogador que faz tudo, só não lança. De resto, é um jogador tremendo dos dois lados do campo. A única coisa que está a faltar é o lançamento. Obviamente que isso é importantíssimo, nunca não vou pôr isso em questão. E daí está em 31º. No entanto, ele é quase exímio, quase tudo o resto. O playmaking para o jogador da posição dele é muito bom. A defesa, obviamente, nem se discute. Ele é um Defensive Player of the Year, sempre candidate. Pronto, eu acho que o que existe neste momento é um problema mais psicológico do que realmente de jogo. E, e acho que ele tem que sair mesmo de Filadélfia, mas este tema está a ser mais que debatido em vários. E até mesmo eu já falei do tema de Ben Simmons e acredito que irá ser desenvolvido nos próximos dias, por isso pode ser um erro estar a falar aqui. Em 30º, chegamos agora ao top 30, mais um jogador com menos de 25 anos, SGA, Shai Alexander. Também já falei o suficiente, Shai Alexander, e que se calhar não se apercebem também muitas vezes quão bom foi o SGA, mas os Standards estiveram quase sempre a dançar com um play-in tournament até decidirem encostar por completo SGA numa equipa em que sem ele diria que não existe muito mais jogadores interessantes realmente ao ponto de Shai Alexander, e se calhar até posso estar aqui a pôr mais baixo do que realmente é justo para ele. A seguir, então, um dos jogadores que mais aprecio, De'Aaron Fox, em 29º, por enquanto nos Kings, também não há muito a acrescentar, quase o mesmo que Ja Morant. Defensivamente tem que estar melhor e o lançamento exterior tem que melhorar. Tirando isso, ele já é um mestre e acredito que se calhar partilhar mais tempo com o Tyrese Haliburton e Davion Mitchell agora, e dependendo dos moves que possam vir aí, possa ser finalmente All-Star, tendo em conta que eu tenho essa esperança desde que foi draftado. Em 28º, um jogador que também só não consigo pôr mais alto porque defensivamente é terrível. Estou a falar de Karl Anthony Towns. Cat, ofensivamente, é provavelmente um dos melhores postes ofensivos da história da NBA já aos 25 anos. Não sei até que ponto não será quase o melhor poste ofensivo da história já da NBA. Acho que é mesmo alguém. Ele tem tudo, exceto Jokic, que é assim. Mas a capacidade que ele tem, as ferramentas que ele tem do lado ofensivo são completamente absurdas, e daí a posição onde ele está. O problema é que defensivamente ele tinha a obrigação de ser melhor, e os Wolves são terríveis defensivamente. Foram melhorando, mas Karl Anthony Towns tem a obrigação e tem as ferramentas para ser muito melhor desse lado do campo, e pode ser que se calhar uma equipa, ainda vamos ver os moves bem aí, mas se calhar com uma equipa em que realmente a motivação é claramente os playoffs, pode ser que, e com mais alguma idade, Karl Anthony Towns acorde. Em 27º e 26º, eu quase que posso juntar isso aqui, que são os dois da mesma equipa. De 27º Jrue Holiday e 26º Chris Middleton. Podiam estar se calhar até mais acima. Jrue Holiday é um dos melhores guards da liga, sem dúvida, e o que ele fez nos playoffs, e mesmo, lá está, o que falta é só mesmo a consistência do lançamento. De resto não sei, deve ser assustador driblar a bola sequer ao lado dele. Eu não quero imaginar o que é ver Jrue Holiday a ser a pessoa com que se tem que jogar contra e ter coragem de driblar a bola à beira dele. Chris Middleton, que quando falha toda a gente aponta o dedo, mas quando acerta, que é a maior parte do tempo, se calhar não tem o mérito que merece. O que ele já fez e as séries que ele salvou, mesmo o que ele contribuiu para este título, acho que não é discutido. Cai muito na sombra de Giannis Antetokounmpo, e se calhar não tem o praise merecido. É alguém que faz literalmente tudo. Eu acho que não há nada que Chris Middleton não faça e que não tenha a capacidade de fazer. É preciso um lance. E, para além de ter sido ele realmente a arranjar os lançamentos nos finais
do relógio quando nos playoffs. E acho que isso, a importância que isso teve de mesmo soltar algum espaço para Giannis Antetokounmpo, só isso, para além de toda a contribuição no playmaking, o lançamento, a defesa interior, mesmo exterior, a capacidade de liderança, o facto de ser ele a assumir no final, um jogador muito, muito underrated, na minha opinião. E chegando ao top 25, alguém com 25 anos, temos Domantas Sabonis, um big man estupidamente versátil também, uma capacidade de passe que se começa a aproximar com a do pai, um, pronto, não me estou a lembrar da expressão, mas um repertório exatamente de um repertório ofensivo dos mais variados na liga, e sabe fazer ofensivamente, sabe fazer tudo mesmo. A única coisa que está a faltar mais uma vez é se há alguma velocidade e posicionamento defensivo que acho que em parte possa estar a ser escondido por causa de Miles Turner, e acho que foi um bocado exposto na altura em que Miles Turner foi lesionado. A 24º, e um jogador que nunca imaginei pôr tão alto no início do ano passado, falo Trae Young. Trae Young, pronto, o que fez nos playoffs não se pode negar, e apesar de também ser completamente terrível defensivamente, a verdade é que a genialidade do lado ofensivo torna difícil pô-lo mais abaixo, não é? Porque as provas que ele fez em palcos tão grandes torna difícil pô-lo mais abaixo. Em 23º, Bam Adebayo do Zit, também já falei muito Bam Adebayo, Defensive Player of the Year, sempre potential, capacidade de passe incrível para alguém daquele tamanho, o lançamento cada vez a surgir mais, tem mais capacidade de vê-lo como o melhor jogador ou 1B, 1A de uma equipa de título, e o quanto ele já fez numa carreira tão nova, acho que não há muito mais que ele tenha que provar. Em 22º, é um jogador que acho também bastante underrated, que falo de Zach LaVine. Zach LaVine, um dos jogadores mais completos ofensivamente da liga, muito visto se calhar às vezes como ball stopper injustamente, tal como o DeRozan, e acho que muitas das análises que eu vejo dos Bulls é que são dois ball stoppers como com Vukcevic 3, e penso que não é verdade. Eu acho que o ball movement vai ser incrível. Zach LaVine no final cada vez mais foi rodando cada vez mais a bola, e agora com mais dois jogadores que, para além de Lonzo Ball ser um playmaker tremendo, vai partilhar também com DeRozan, que cada vez mais se tem adaptado a estar fora de bola e passar a bola. Zach LaVine, a mesma situação. E se Zach LaVine realmente confirmar o que fez nos Jogos Olímpicos do lado defensivo, temos aqui alguém que sobe para top 20 sem dúvida da liga, porque ele tem a capacidade para mim, neste momento, está naquele small, o lote muito pequenino de jogadores que têm capacidade de marcar 50 pontos e não me surpreender. Em seguida, 21º, um jogador que, pronto, sempre tive uma opinião se calhar mais abaixo do que o comum, e que fui-me apercebendo isso ao longo do tempo. Estou a falar de Kyrie Irving. Para mim, Kyrie Irving continua a não ser um top 20 melhor jogador da liga. Defensivamente ainda não é muito melhor que Zach LaVine para mim, e acho que Zach LaVine, e estou a ter em consideração o que ele fez nos playoffs, nos Jogos Olímpicos, se isso for o caso real, Zach LaVine é superior do lado defensivo. Kyrie Irving é um gênio ofensivo, é verdade, e o que ele fez quando James Harden e Kevin Durant estavam lesionados e levou os Nets ao colo é fantástico. Mas a falta de liderança, a falta pronto, de posicionamento do lado defensivo, de esforço do lado defensivo, e muitas vezes a imaturidade do lado ofensivo do campo faz com que não consiga pôr Kyrie Irving acima dos jogadores que tem a seguir no top 20. Chegando ao top 20, e acredito que esta seja das minhas opiniões mais controversas, tenho o Current Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. Eu acho que pôr mais abaixo seria super injusto.
Da mesma forma que como não consigo pôr alguns jogadores mais acima por causa de serem nulos, do lado defensivo o Rudy Gobert sofre um bocado o oposto, não é? Do lado ofensivo é uma lob threat e pouco mais, e isso sentiu-se nos playoffs do ano passado, em que ele foi completamente explorado. A culpa não é só dele, a culpa é pela falta de adaptação também que existe e que existiu nessa situação por parte de Quinn Snyder, porque já não era a primeira vez que tinha sido exposto a isso. No entanto, o que o Rudy Gobert faz do lado defensivo e a forma como permite ter uma das melhores defesas da liga com Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic e muitas vezes Royce O'Neal ou Jordan Clarkson, acho que só mostra a qualidade de Rudy Gobert, porque ele permite que eles sejam muito agressivos no perímetro, devido depois ao posicionamento e pronto, o posicionamento que Rudy Gobert tem quando conseguem passar por um desses jogadores no perímetro, e a confiança e a ajuda que ele dá para que aquela defesa funcione. E daí que lá está, o objetivo nos playoffs foi tirar Rudy Gobert de campo, porque depois permitia que a equipa fosse muito mais fluida, a equipa adversária dos Jazz, uh, quando atacavam. E daí põe em perspectiva quão bom é Rudy Gobert. Em 19º, um jogador que já falei imenso do outro podcast também, que é Devin Booker. Pronto, Devin Booker, mais uma vez, é a situação oposta e de alguns jogadores, não é? Que é defensivamente ainda tem muito a provar, mas ofensivamente Devin Booker já provou no maior stage de todos. E não há muito que eu possa dizer de Devin Booker, a não ser que fico feliz que o potencial de Devin Booker realmente esteja a nascer. 18º, alguém que, apesar de não ter a capacidade ofensiva de Devin Booker, talvez mais até de lançamento exterior, não ser tão consistente, apesar de Devin Booker enganar, não é assim tão consistente como parece, mas Donovan Mitchell é superior defensivamente a Devin Booker, daí estar também acima, e também já ter feito, não no maior stage de todos, mas quase lá, com prestações também fora desse mundo. E põe acima porque, enquanto é Devin Booker está bastante responsabilidade de marcar, ele partilha muita responsabilidade com Chris Paul. Aqui Devin Booker parece-me que tem, Donovan Mitchell tem uma responsabilidade completamente diferente, em que ele é que leva mesmo o offensive burden todos dos Jazz, apesar de partilhar o campo com Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson ou Mike Conley. Sinto que muito tem que vir de Donovan Mitchell. Em 17º, um Devin Booker, para mim, do lado defensivo é quase igual, mas do lado ofensivo é o que aspira a ser Devin Booker, se calhar este ano, é Bradley Beal. Se calhar até é injusto, podia ser um bocado mais acima, mas Bradley Beal, um jogador que capacidade de marcar 30 pontos por jogo, e só não me põe mais alto porque eu não sei até que ponto o que ele faz é suficiente para ganhar, porque só foi quando o Russell Westbrook voltou é que os Wizards deram a volta. Eu sei que pode ser um bocado injusto para Bradley Beal, mas não há dúvida que Bradley Beal é completamente genial do lado ofensivo do campo, e daquele lá está, lá de jogadores que marcar 50 pontos no jogo não me admirava. Em 16º, um dos jogadores mais velhos deste top, mas que conseguiu voltar a pôr em alta a sua reputação este ano e que foi um autêntico comandante e um dos melhores point guards, top 3 point guards de sempre. Ou seja, estou a falar obviamente de Chris Paul. Chris Paul foi aos 36 anos o melhor jogador da equipa que perdeu nos playoffs, nas finais dos playoffs, e não há muito a dizer, a não ser que se tudo continuar assim, porque felizmente a parte do jogo depende do atleticismo dele, um bocado mais a velocidade, mas a forma como ele joga, que é o ritmo dele, não é assim tão importante o atleticismo. O IQ é o maior da liga, provavelmente a par com o LeBron James. Não há muito a dizer sobre Chris Paul, não sei que é um jogador histórico e que espero que tenha a sorte de ganhar um anel, tendo em conta a importância que existem a ver anéis. Depois tem então 15º Jason Tatum. Também já falei imenso de Jason Tatum. Pronto, só espero que a capacidade para o salto para top 10 existe ainda lá. E já é muito bom dos dois lados do campo. E eu acho que
se realmente Jason Tatum for o que começou a mostrar no final da época, em que aparentemente já não sentia os efeitos do Covid, atenção que se calhar 15º é muito abaixo. Em 14º, um jogador que é visto muitas vezes como só um lançador, mas que na minha opinião é dos melhores jogadores de sempre, Klay Thompson. Só não põe mais alto por causa da lesão mesmo, senão quase que punha no top 10. Klay Thompson, o que é que eu posso dizer de Klay Thompson? Tenho medo pronto, que a lesão o afeta defensivamente, que era bastante bom, e muitas vezes a defesa de Klay Thompson, não sei se era mencionada, mas ele era um defesa de perímetro importantíssimo em todos os títulos dos Warriors. E ofensivamente acho que não há muito a dizer sobre Klay Thompson. Estamos a falar do jogador que vê lá aquecer, é incrível, que aquela mão quando está quente é mágico, e eu só quero ver Klay Thompson outra vez saudável, porque é, dá prazer ver Klay Thompson a jogar. 13º, tem Paul George. Paul George, também não há muito que possa dizer, a não ser que o que falta para mim para ser um top 10 de jogador é mesmo... Falta um bocadinho de tudo. Falta, se calhar, conseguir criar o lançamento ainda melhor, ter um lançamento ainda mais consistente e defensivamente ser ainda melhor no perímetro. Mas o que ele mostrou sem Kawhi Leonard do ano passado, na minha opinião, foi surpreendente, tendo em conta a reputação que ele tinha depois dos OKC, mesmo na primeira época nos Clippers. De seguida, alguém que é muito parecido com Paul George, mas eu acho que apesar do lançamento ser muito pior, que estou a falar de Jimmy Butler, o lançamento é de facto muito pior, mas tudo o resto, Jimmy Butler é mesmo é superior, até mesmo como role model, a forma como assume, e o facto de ser claramente o jogador principal dos Miami Heat, e o que ele fez ainda da Bubble não deve ser desvalorizado. E também é verdade que é dos meus jogadores preferidos, e sempre que fiz tops pus acima de Paul George, e eu continuo a achar que é um jogador superior a Paul George, apesar de serem muito semelhantes. Em 11º, e um jogador que pensava mesmo que ia pôr no top 10, e que faz coisas fenomenais, é Damian Lillard. Damian Lillard 11º, ofensivamente não há muito a dizer, não é? O Dame é completamente ridículo, um jogador que pode marcar quase 80 pontos num jogo. O problema é que defensivamente ainda é mesmo é muito fraco ainda, é muito fraco, e é difícil às vezes por um jogador tão one-sided, e que pronto, e que ainda e ofensivamente não é completo ao ponto, é extremamente completo, mas não é completo como os outros jogadores estão acima, e que também falha muito lá defensivo. Chegamos então ao top 10, e em 10º lugar tenho Anthony Davis dos Lakers. Eu não há muito que possa dizer de Anthony Davis que toda a gente não saiba, não é? Defensive Player of the Year sempre potencial, está sempre lá. A defesa dos Lakers é boa em boa parte por causa dele, e o que ele mostrou, eu só preciso de cada vez que o lançamento se torne cada vez mais real, se o lançamento exterior se torna real mesmo, e que ele assuma finalmente que quer ser poste. Temos aqui alguém imparável. Em nono, isso que é um bocado abaixo do que realmente merece, mas neste momento para mim é em nono, por causa da última impressão que deixou nos playoffs. Estou a falar de Joel Embiid. Joel Embiid, mais uma vez a mesma situação. Alguém também como Anthony Davis, Defensive Player of the Year Potential sempre. Um dos repertórios também ofensivos mais variados, e um post-game que comparável à Hakeem Olajuwon, que isso aí é o maior praise que se pode dar. Só acho que se calhar em termos de atitude e está a faltar um bocadinho, e mais uma vez, muitas vezes submete-se muito ao lançamento exterior, e isso melhorou muito o ano passado, mas a capacidade de passe ainda falta um bocadinho para estar um bocado acima. 8º lugar,
provavelmente o melhor jogador ofensivo da história dos últimos 20 anos da NBA, e não tenho problemas em dizer isto, estou a dizer James Harden, e é a situação em que temos alguém que do lado defensivo, apesar de a reputação dele acho que é injusta, ele é bem melhor do que a reputação dele, no entanto, principalmente no post, ele é um jogador bastante difícil até, ele defende bastante bem no post, pronto, perímetro ele distrai-se bastantes vezes e aí o facto de também ser tão nulo faz com que não consiga pôr mais alto, mas James Harden ofensivamente é dos melhores jogadores de sempre e não há muito que possa dizer, a não ser que ele chegou a uma equipa com Kevin Durant e Kyrie Irving que já tinham jogado um bocado juntos e aí ele tornou-se o comandante e o que ele fez quando chegou ele nunca tinha jogado com outros jogadores assim ao lado e conseguiu ser ainda um playmaker ainda superior ao que eu estava à espera. Em sétimo, o jogador mais novo do top 10, Luka Doncic. Se James Harden é um gênio ofensivamente, Luka Doncic está quase ao mesmo nível dele. Defensivamente, esse é o problema de Luka. O problema é que o problema não, o que tem o Doncic em vantagem em relação ao James Harden, a altura dá-lhe uma capacidade de passe ainda e decisão e o ressalto que é a contribuição dos dois lados do campo também e o que ele fez com uma equipa que se calhar está um bocado aquém do que ele merecia. Pronto. Em sexto, um dos melhores point guards de sempre também, que estou mortinho que volte ao nível dele e que também é dos point guards mais divertidos, jogadores mais divertidos de ver a aquecer na história da NBA. Estou a falar de Stephen Curry. Curry é... Eu acho que a influência que Curry tem no jogo é também desvalorizada quase. Curry mudou o jogo para sempre. E o MVP Curry ainda existe e espero que este ano apareça porque é um jogador que é um nível astronómico. O problema é mais uma vez ele defensivamente é sólido, mas falta o resto e eu tenho um bocado de dificuldade em ter jogadores que dos dois lados do campo dão brilham depois a partir de um certo ponto. Em quinto tenho um jogador então que se calhar tem a maior discrepância entre a qualidade dos dois lados do campo do top 5, mas é Nikola Jokic, o MVP neste momento, também um gênio ofensivo, provavelmente o poste mais versátil da história da NBA ofensivamente. Não há muito que eu possa dizer de Jokic que não tinha dito em todos os outros episódios prévios, nos episódios todos que fizemos que fiz de previsões e de análise da época regular, o ano passado e dos playoffs. Mais que merecido MVP, candidato a ser MVP mais uma vez. Segundo melhor jogador europeu da liga neste momento. Não sei o que posso dizer, ter um jogador de 2,11 m a ser o líder e o organizador do ataque daquela forma, com o repertório quase tão completo como Embiid em termos de post-game, físico como tudo, um lançamento exterior que foi a única coisa que desapareceu de vez em quando no ano passado e que defensivamente, tendo em conta o IQ dele, faz com que ele seja pelo menos bastante decente defensivamente, que eu acho que ele tem um posicionamento mesmo muito bom, falta-lhe a velocidade, mas ele posiciona-se bem por causa de conseguir antever as jogadas e daí achar que Nikola Jokic merece o quinto lugar. Em quarto lugar tenho Kawhi Leonard e já chega a um ponto de jogadores em que eu não posso dizer muito sobre que as pessoas não saibam, não é? Kawhi Leonard, um dos melhores defesas de perímetros da história da NBA, cada vez ofensivo. Pronto, ele já foi nas MVP, já foi o jogador principal de uma equipa de título, foi ele que levou os Raptors a ganhar o título. Já estamos neste nível em que, pronto, aqui é muito, a diferença é pouca. Acho que é fácil justificar porque é que é melhor que Nikola Jokic. A única coisa que falta se calhar é Kawhi Leonard, é mesmo o playmaking, ainda continua a ser um playmaker bastante mediano. O que não acontece com o jogador que vem a seguir. O jogador que vem a seguir é o melhor jogador dos últimos 20 anos, LeBron James, só não está mais acima. Aqui não há muito a dizer, pronto. O que é que eu posso dizer de LeBron James que não se saiba? Ele defensivamente, se tiver que defender, ele ainda defende, e isso viu-se nos playoffs.
Alguém que tem um corpo daquele e o atleticismo que tem com 36 anos é completamente ridículo. Ahm, o jogador mais inteligente da liga a par com Paul George. Pá, é que não há mesmo muito que consiga dizer. Não há mesmo muito que consiga dizer. Não sei o que é. Pronto, é fora de série. Completamente fora de série. A par de Michael Jordan, o melhor jogador de sempre. Pronto, é difícil dizer qual o melhor, mas é mais fácil dizer por época. Ahm, então, depois, em segundo temos Giannis Antetokounmpo. Tive quase para pôr em primeiro, só que há algo que lhe falta, que é falta de ser falta de lançamento. E não é que ele precise, porque não é, eu pus na posição em que pus, mas é isso que lhe falta só. É só isso que falta. De resto, não há muito que possa dizer, a não ser que é. Pronto, é que não há mais muito que possa dizer que uma pessoa não saiba, não é? Giannis Antetokounmpo é Defensive Player of the Year quase sempre para ganhar. Já foi MVP, já Finals MVP. É um monstro, é um freak of nature. Não há muito que possa acrescentar e pronto. Mais vale passar já para o meu jogador, para mim o melhor jogador da liga e para mim é claramente não, é KD. O que é que KD não faz? Não sei, KD para mim faz tudo. Um, KD é. Pronto, faz tudo mesmo. Ofensivamente faz tudo. Playmaking é incrível. Já teve jogos com mais de 10 assistências. Defensivamente é a melhor defesa dos Nets, dos dois lados do campo. Uh, não sei, KD. Se calhar o único problema que ele tem é mais fora do campo, tendo em conta a imaturidade às vezes que ele tem nas redes sociais. Mas basicamente, eu se pensasse, se tivesse que escolher uma equipa para ganhar o título este ano e daí achar que ele é o melhor jogador neste momento, se eu tivesse que escolher alguém, a minha primeira escolha caía sobre KD, porque acho que ele é o único jogador, é o jogador na liga que tem maior capacidade para fazer, pronto, para fazer o que for preciso. Um, seja ou seja, é muito mais fácil montar uma equipa à volta de Kevin Durant porque literalmente não há nada que seja preciso fazer para que funcione. Um, e daí achar então que KD é o melhor jogador da NBA. E pronto, é isto. Terminei então o meu top 50 de melhores jogadores. Vou ler assim muito rapidamente o top 50. Então, de 50 para 1, DeJounte Murray, Gordon Hayward, Michael Porter Jr., Nikola Vucevic, Fred VanVleet, Brandon Ingram, DeAndre Ayton, DeMar DeRozan, Mike Conley, Russell Westbrook, Kyle Lowry, CJ McCollum, Jaylen Brown, Ja Morant, Pascal Siakam, Jamal Murray, Julius Randle, Zion Williamson, Draymond Green, Ben Simmons, Shai Alexander, De'Aaron Fox, Karl Anthony Towns, Jrue Holiday, Chris Middleton, primeiros 25. E agora de 25 para cima, Domantas Sabonis, Trae Young, Bam Adebayo, Zach LaVine, Kyrie Irving, Rudy Gobert, Devin Booker, Donovan Mitchell, Bradley Beal, Chris Paul, Jason Tatum, Klay Thompson, Paul George, Jimmy Butler, Damian Lillard. E chegando agora ao top 10, Anthony Davis, Joel Embiid, James Harden, Luka Doncic, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis Antetokounmpo e por fim, em primeiro lugar, Kevin Durant. Temos 17 forwards, 7 postes e 26 guards, mais ou menos a dividir assim por posição aqui nesta lista. Os 76ers têm neste momento 2 jogadores, os Blazers têm 2 jogadores no top 30, no top 50 também.
Os Bucks têm 3. Os Bulls também têm 3, o que é minimamente interessante. Os Celtics têm 2 com mais um nas Honorable Mentions. Os Clippers têm 2, obviamente não é muito difícil saber quais são. Grizzlies têm 1 apenas. Os Hawks também só têm 1, mas têm depois Clint Capela nas Honorable Mentions também. Os Heat com 3. Os Hornets com 1. E depois também temos os Jazz aqui com 3 seleções. Os Kings e os Knicks com 1 cada um. Depois temos os Lakers com 3, obviamente. Mavericks com apenas 1. Nuggets com 3 também. E Nets também com 3. Estes 3 dos Nets acho que não são muito difíceis, tendo em conta que os 3 estão no top 21. Por isso, Pacers depois com 1, Pelicans com 2 e um dos Pelicans e um dos Pacers no Honorable Mentions. Pistons, que apesar da equipa não ser muito falada, na minha opinião, tem pelo menos um nas Honorable Mentions. Raptors com 2, Spurs com 1. Depois temos então os Suns com 2, 3, enganei-me, 3 para os Suns. Os Thunder com 1, os Timberwolves com 1, os Wizards com 1 e os Warriors com 3 jogadores. E pronto, é então o meu top 50 de melhores jogadores da liga. Se quiserem eu posso enviar então o Excel com a lista dos jogadores todos. E espero que tenham gostado e para a semana devo regressar com um Power Ranking se calhar já e a esperar que notícias de Ben Simmons já tenham desenvolvido, que assim é mais fácil para fazer os Power Rankings. Pronto, até à próxima então, tchau!